Boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar o trabalho dessa tarde. Estamos desde ontem à tarde aqui, nesse debate que tem sido muito importante para todos nós, como eu disse ontem, especialmente nesses tempos obscuros que a gente vive. É o espaço de construção, de fortalecimento do pensamento, de aprofundamento de ideias, de marcarmos espaços no mundo acadêmico, nos movimentos sociais. Então, nós vamos iniciar essa saudação antes de nós chamarmos o nosso primeiro convidado nessa tarde. Nós temos a honra de ter dois queridos nossos aqui do curso de Direito, o professor Silvio e o professor Alisson, Silvio Almeida e Alisson Mascaro. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem que estaria conosco, que não pôde comparecer, a professora Maria Lígia Quartim de Moraes. Como ela não pôde vir, ela nos enviou uma mensagem. Prezados companheiros e companheiras do Unimarx, da UFSM e participantes do segundo encontro regional de Direito e Marxismo, por intermédio da professora Beatriz Oliveira, envio meus votos de um excelente e produtivo encontro. Lamento profundamente não poder estar de corpo presente, mas gostaria de aproveitar a oportunidade para reiterar a importância do marxismo como praxis, especialmente no atual momento político. Há 100 anos atrás, na inigualável Revolução de 1917, as mulheres russas conquistaram a igualdade de direitos políticos e econômicos, direito ao aborto, ao mesmo tempo em que se instaurava punições para as agressões no meio das famílias. 100 anos mais tarde, no dia 12 de janeiro de 2017, pela esmagadora maioria de 368 votos, contra de um deputado comunista, foi votado um projeto de lei que visa despenalizar as violências domésticas em nome da tradição familiar, com o apoio da Igreja Ortodoxa. A lição que podemos tirar desse retrocesso é que a liberdade é uma luta permanente. De fato, muito rapidamente perdemos direitos conquistados arduamente quando, aproveitando-se dos erros da esquerda, a direita avança com o objetivo de destruir as conquistas sociais. Daí a importância de encontros acadêmicos em que são discutidas questões relacionadas ao futuro da sociedade brasileira. Saudações, Maria Lígia Quartim de Moraes. Agora, com todo o nosso carinho, nós temos recebido os nossos convidados aqui. Daqui a pouco eu vou dizer o tamanho da honra e do significado para nós da presença aqui do professor Silvio Almeida. Eu gostaria de pronto de chamá-lo já. Eu estava reclamando, professor Silvio, se bem que eu já disse para eles qual é nosso método de apresentação aqui no Unimarx. No lugar de ler um longo currículo, a gente gostaria que o senhor fizesse para nós uma narrativa, como fizeram todos os convidados que antecederam, de dizer como foi o seu encontro com Marx. Eu queria pegar aqui, porque eu deixei uma síntese do currículo, porque a gente tem gostado muito mais do que toda a leitura de currículo, esperar que o convidado faça essa narrativa, fale um pouco do seu trabalho e da sua vida. Mas acabei, não sei por que cargas d'água, a folha que estava aqui com o resumo dos currículos desapareceram. Só que antes de tudo eu gostaria de dizer que nossos convidados de hoje à tarde são pessoas
muito maiores do que os seus currículos. E olha que eles têm um currículo imenso, né? E o professor Silvio, que é professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Mackenzie, e diretor do Instituto Luiz Gama, eu vou dar e tem várias obras e tem contribuído amplamente com o debate, tanto no campo jurídico como econômico e social. Nós vamos resgatando a importância que o professor Silvio está tendo, que eu acho fundamental, no resgate do próprio pensamento econômico e social brasileiro, né? Então, eu gostaria de remarcar isso e de dizer, né, além de todo o significado que tem a obra do professor Silvio para nós, eu insisto no tema, em convidar o professor Silvio, porque eu confio muito na análise das tantas que ele faz, na análise dele da concepção de raça, de racismo, a partir de uma concepção marxista. Então, eu não vou me alongar mais, nós queremos mesmo ouvir o professor Silvio. Antes, eu também já quero comunicar a todos que após a fala do professor Mascaro, que vai encerrar esse encontro, e agora aqui está, o professor Silvio vai estar autografando a revista Margem Esquerda, que traz um dossiê especial aqui sobre a questão racial. Entre os que escrevem está o professor Silvio e está a querida nossa que esteve aqui esses dias, que aliás o professor Alisson Mascaro tem feito isso, ele é um aglutinador, ele só manda gente boa para cá, né? Esteve aqui conosco a professora Alessandra Devuski, muitos tiveram a oportunidade de assisti-la, tem um texto dela aqui também. Então, ao final, o professor Silvio e o professor Alisson farão uma sessão de autógrafos e de pronto eu passo a palavra para esse querido. Tem um microfone aí na tua frente. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero agradecer, primeiramente, ao convite que foi feito pelo Luiz Marx, por intermédio da professora Beatriz Oliveira, uma amiga querida, e só os amigos falam tão bem de alguém como ela está falando bem de mim, né? Então, mais da metade do que ela disse, eu acredito na nossa amizade, a profunda admiração que nutrimos um pelo outro. Eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, e eu devo isso à generosidade da professora Beatriz Oliveira. Não tenho dúvida disso. Enfim, como dispensa a apresentação, eu devo primeiro iniciar falando do meu encontro com Marx, é isso? Ah, então tudo bem. Olha, eu posso contar da seguinte história, né? Na verdade, o meu encontro com Marx, talvez antes de conhecer o próprio Marx, não um encontro com Marx, mas um encontro talvez das condições sociais, enfim, materiais da vida que o Marx descreveu como ninguém descreveu. Mas eu tenho que falar de um momento que eu comecei a estudar Marx, a ler Marx, me interessar pela obra de Marx, foi por conta de alguém que está aqui nessa sala hoje, né? Por conta do meu professor, do meu orientador, do meu amigo, o professor Alisson Mascaro, que está ali. Eu não esqueço, né, um dia que nós estávamos conversando e aí ele falou assim para mim, eu já tinha lido algumas coisas sobre Marx, mas nunca, aquela coisa de você passar pelas pessoas na rua e não saber muito bem, não cumprimentar, né? Mais ou menos na relação com Marx. Sabia que existia, tinha lido alguma coisa, mas nunca tinha me interessado, nunca tinha parado para pensar o quanto que as palavras, a obra de Marx seria determinante da minha trajetória, da minha vida e da minha visão de mundo. Aí o professor Alisson falou assim, então, pois porque nós somos marxistas, né? Aí eu pensei, nossa, ser marxista é pensar no mundo a partir de uma perspectiva de luta, uma perspectiva de esperança, de que o mundo pode ser melhor, de que as condições sociais que determinaram a minha vida hoje, elas não são eternas, elas podem se modificar, elas são históricas,
é pensar no mundo a partir de uma concepção científica da realidade, não a partir das brumas, né, da ideologia. Se isso é marxista, se isso for ser marxista, eu sou marxista também. Ele falou assim, eu sou marxista. Eu falei assim, nós somos, é verdade. Nesse dia eu venho concordando com praticamente tudo que ele fala, né, e seguindo as orientações do professor Alisson. Mas o meu encontro foi nesse sentido, né? Foi um encontro, como todos os grandes encontros, que acho que são encontros que têm um caráter emocional, eu costumo dizer, né, e até conversava com o professor Alisson esses dias, que nos levam para esse caminho, de certa maneira, são as nossas fragilidades, né? E a minha fragilidade, né? Entender as minhas fragilidades, entender a fragilidade como um homem negro, como alguém que é filho de trabalhador, alguém que foi pobre, enfim, que é trabalhador. Então, esse é o encontro. Agora tem um ponto que é o encontro intelectual, né? De entender que, de fato, não se trata apenas de algo que me dá conforto espiritual, mas algo que também me permite compreender o mundo de uma maneira muito mais ampla e entender o mundo nas suas determinações mais profundas. Então, acho que esse foi o meu encontro com o pensamento de Marx. Agora, podemos falar sobre o tema, né? Marxismo e a questão racial. Eu acho que nunca foi tão difícil falar desse tema, mas ao mesmo tempo nunca foi tão necessário. Esse é um debate profundo, um debate difícil. Hoje tem sido motivo de muito conflito, dentro até do movimento negro. E eu queria, portanto, eu não quero fazer uma história do debate entre marxismo e racismo, mas eu quero, sobretudo, mostrar as possibilidades de leitura da questão racial a partir do marxismo. E eu já vou deixar bastante evidenciado aquilo que penso. Eu acho que é a melhor leitura que se pode fazer. E é a única leitura que propicia uma compreensão real, material, científica da questão racial. Não estou dizendo que não é necessário ampliar, estabelecer diálogos com outras filosofias, mas eu diria que sem o marxismo e sem as contribuições do marxismo enquanto ciência da história, não é possível que se faça uma leitura do problema racial tal como deve ser feita. Pois bem, nesse sentido não são poucos os trabalhos que se propõem a analisar, né, essa questão. E eu falo agora particularmente da política e no campo do direito, né? Mas em geral esses trabalhos eles têm uma coisa em comum, que é tratar a questão racial ou como um problema moral ou cultural, né? Ou seja, o racismo é coisa de gente moralmente comprometida, é coisa de gente mal educada. O racismo se torna sempre uma questão, um problema do indivíduo. Geralmente se trata assim. E a solução para isso é sempre a educação, né? Então nós temos que educar as pessoas, educando as pessoas seriam menos racistas. E isso está em linha com uma perspectiva liberal do tratamento da questão racial e que tem se mostrado absolutamente insuficiente para dar conta dos problemas que o racismo engendra. As grandes questões relacionadas ao racismo, elas não se dão na perspectiva individual ou na perspectiva ético-moral. Elas estão, sobretudo, elas podem ser vistas no campo da economia e no campo da política. Porque, veja, o racismo, ele estrutura relações de poder. De tal sorte que a inteligibilidade histórica do racismo passa por uma investigação sobre as ligações que existem entre a discriminação racial e os fatores de reprodução da vida social. Então, notem, um negro é um negro não apenas porque ele pode se sentir humilhado quando alguém vincula as suas características físicas com uma certa incapacidade ou falta de inteligência, mas o negro é um negro sobretudo porque ele é pobre, porque ele não tem poder, porque ele não está longe dos espaços de poder.
Ou seja, o negro sente a sua condição de negro do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Então é necessário nos refletir sobre como essas estruturas sociais, políticas e econômicas reproduzem essa condição do ser negro. E falando dentro da tradição marxista, porque se o nosso debate, se a gente considerar que o liberalismo e as perspectivas liberais elas são insuficientes para se compreender a questão racial, eu diria que o marxismo, desde o início, ao contrário do que muita gente disse, e obviamente com uma série de limitações que vamos falar daqui a pouco, o marxismo, desde o seu início, trata da questão racial. O próprio Marx trata disso, mas não apenas o próprio Marx, mas Marx, Engels trata dessa questão, Lenin trata da questão racial, Kautsky trata da questão racial, Rosa Luxemburgo e Bruno Bauer. Né? Todos eles tratam, Otto Bauer, todos eles tratam da questão racial em algum momento. Só que a questão racial não aparece da mesma maneira que aparece para a gente hoje. Ela vai aparecer como um problema nacional, o problema da autodeterminação dos povos. Que, aliás, se nós formos ler os textos do Lenin, é uma das preocupações fundamentais que Lenin tem quando do processo no qual ele está diretamente envolvido, que você sabe que culminou na Revolução Russa. Então, desde 1900, a gente acha texto do Lenin sobre essa questão nacional, que envolve grupos raciais, étnicos, específicos, sobre a égide do discurso da autodeterminação dos povos, desde 1905. E o Lenin vai escrever isso em 1905 até mais ou menos 1919, 1920, nós encontramos textos de Lenin em que ele fala disso. Aí nós temos um texto bastante interessante de Lenin, que é sobre a questão nacional, que ele debate com Rosa Luxemburgo sobre essa questão, mas também há uma transcrição de um discurso de Lenin, cujo título é Sobre os Pogroms contra os Judeus. E ele vai falar abertamente dizendo o seguinte: olha, não se pode aceitar, em nome de uma certa tradição, que os judeus sejam vítimas de toda sorte de agressão por conta do cultivo de um certo espírito russo e um certo catolicismo russo que atribui aos judeus tudo o que aconteceu em relação a Cristo. Porque se tinha essa ideia na Rússia czarista, então os russos saíam na Sexta-feira Santa para matar judeus. Isso era aceito como parte da tradição nacional russa. Então o Lenin ele vai dizer o seguinte: olha, se nós formos construir o nacionalismo, nós temos que entender o nacionalismo sem racismo. Não se pode aceitar esse tipo de coisa. O nacionalismo que o Lenin compreendia, segundo ele vai dizer no próprio texto, uma ideia de internacionalismo. O que vai fazer da Rússia diferente dos outros lugares é o fato de que aqui os trabalhadores eles se unificam nessa condição de trabalhadores e eles defendem a autodeterminação de todos os povos, não importa qual a sua diferença, e a sua unidade se dá enquanto trabalhadores. Então, ele vai abertamente defender essa posição. Então, um dos grandes debates sobre, que é o que vai acontecer no período clássico, no marxismo clássico, é sobre a questão nacional e que envolve a questão racial. Eu vou falar disso daqui a pouco. Só que veja, as transformações que vão ocorrer no século XX e que vão repercutir no século XXI, onde nós estamos agora, vão exigir um reposicionamento teórico do marxismo. Porque problemas como a questão da subjetividade, que acho que é uma questão que está no centro do debate hoje sobre a questão das identidades, a questão da ideologia, o papel do Estado capitalista, as crises do capitalismo, que o professor Alisson vai tratar mais adiante, o neocolonialismo, que está vinculado às crises do capital, o papel das minorias na luta de classes, tudo isso vai impactar, obviamente, a teoria marxista e que também vai exigir do marxismo uma espécie de confronto teórico com outras filosofias, e aqui eu cito outras filosofias e outras teorias, como, por exemplo, a fenomenologia, o estruturalismo, o pós-estruturalismo e a psicanálise. Então, veja, o marxismo vai ter que se defrontar com essas teorias e o fará a fim
de lidar com essas questões que vão surgir ao longo do século XX e do século XXI, e que envolve, obviamente, a questão racial. Então, no século XX, a gente vai observar o surgimento de pensadores que trataram do racismo e que vão partir também de experiências históricas distintas e de múltiplas interpretações e apropriações dos conceitos presentes na obra de Marx, né? E muitos desses autores e autoras estiveram diretamente vinculados a processos de luta e processos revolucionários nos seus respectivos países de origem. Eu estou falando aqui de tendências marxistas na África, na América Latina, na Ásia. Então nós temos intelectuais importantes que pensaram as questões relativas aos seus países, aos debates sobre a construção de um pensamento nacional e que se utilizaram do marxismo. Vou citar alguns aqui, já que é importante para a nossa pesquisa, né? Até nos Estados Unidos, por exemplo. O contexto dos Estados Unidos, onde se pensa que não há marxismo, mas há marxismo e há marxistas que pensam na questão racial. Isso há muito tempo. Nós temos o Oliver Cox, né, que foi um dos precursores dessa relação entre marxismo e racismo, que escreveu um livro falando classe, casta, classes, castas e raças, né, que é o título do livro dele. Nós temos também Angela Davis, Stockley Carmichael, né, que depois trocaria o seu nome, mudaria o seu nome para Kwame Ture. Na África nós temos Amílcar Cabral, nós temos Kwame Nkrumah, enfim, nós temos Eric Williams já, uma perspectiva caribenha. No Brasil nós temos intelectuais, nós temos Walter Rodney, nós temos C.R. James. Então vários intelectuais da mais alta importância, eles refletiram sobre a questão racial, envolvidos diretamente nas lutas que se travavam no interior dos seus países e pensando o racismo. Agora vejam, se é pretensão do marxismo dar conta da realidade concreta e ter como ponto de partida as relações sociais que são igualmente concretas, o racismo, obviamente, é um fenômeno que não pode ser desprezado. Longe de se reduzir a um dado meramente psicológico, o racismo é, antes de tudo, uma relação social. Isso é muito importante, digamos. O racismo é uma relação social. Não existe racismo sem que haja uma relação social. Uma relação social determinada por certas condições que são políticas e econômicas. A compreensão das estruturas do capitalismo, portanto, exige uma investigação sobre o racismo. Porque, notem, o que a gente está querendo fazer aqui é pensar como o marxismo pode nos ajudar, e se é que pode fazê-lo, a compreender o racismo. Só que eu estou propondo a volta. Eu estou propondo que nós possamos entender o que é racismo, inclusive para entender o marxismo. Não se pode compreender o que significa o marxismo enquanto uma teoria que se lança, né, para a compreensão das relações concretas nas suas determinações mais concretas, se nós não estamos dispostos a tratar das relações sociais naquilo que elas têm que integrar. O racismo faz parte das relações. O racismo é uma determinante. O racismo é uma relação social importante que não pode passar ao largo de uma reflexão, de uma teoria que tem as pretensões que o marxismo tem. O racismo é praxis, portanto. O racismo é praxis. E que se reproduz segundo uma lógica específica, de tal sorte que não se trata, única e tão somente, de estabelecer vínculos circunstanciais empíricos entre racismo e exploração de classe. Então não basta ficar fazendo descrições empíricas, fenomênicas do racismo. O racismo aconteceu ali, exemplo. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Uma pichação de banheiro não é só uma pichação de banheiro. Né? Só que, ao mesmo tempo, a pichação num banheiro ou numa sala, ela tem um significado que vai muito além, porque ainda que não houvesse a pichação, não significa que não haveria racismo. As pessoas podem estar se tratando muito bem, se abraçando e se amando, aqui dentro e em qualquer outro lugar. A questão é que as pessoas se amam, se abraçam, são tolerantes, tratam bem as pessoas negras, mas a grande questão é que esse é um espaço que tem pouquíssimas pessoas negras. Então, ou seja, o racismo está presente. O racismo está presente mesmo quando ele está ausente. Essa é a verdade. Então, a gente tem que refletir a respeito disso. Então, a pichação,
ela tem um significado muito forte, mas ao mesmo tempo, não haver acusação, não haver um debate sobre a questão racial, é talvez um sinal ainda mais contundente de que o racismo se reproduz no interior das instituições. Então, nesse sentido, eu proponho aqui que nós possamos utilizar o instrumental teórico do marxismo para ir além de descrições fenomênicas, além de descrições psicológicas e além de questões de ordem moral que certamente se relacionam com o racismo, mas são capazes de explicar o racismo na sua inteireza. Então, quais são os dois grandes desafios que eu lanço aqui? Primeiro, entender a forma social do racismo, ou em outros termos, entender como o racismo se objetiva e se reproduz em relações determinadas pela sociabilidade capitalista. É isso que a gente tem que entender. Como o racismo se objetiva, se reproduz no interior de relações determinadas pela sociabilidade capitalista. 2. E que é uma decorrência desse primeiro desafio que eu lanço. Entender se o vínculo entre o processo de valorização do valor, o processo de reprodução do capitalismo, e as práticas racistas é estrutural ou circunstancial. Colocando a pergunta de outro jeito, pode haver capitalismo sem racismo? Ou não? Ou é impossível se pensar que possa existir capitalismo onde não haja formas das mais diversas de discriminação racial? Então essa é a grande pergunta. É uma pergunta que eu diria que é o cerne dos debates mais importantes, dos debates mais relevantes no interior da teoria marxista sobre esse problema. E não há exatamente um consenso. Tá? Então, vamos falar um pouco disso. Uma outra coisa que eu queria dizer também, que é bem importante, e aí eu falo para os juristas, eu falo para aqueles que não são juristas. Porque eu estou falando, primeiro eu falo para os juristas, para aqueles que estudam o direito e que também estudam lateralmente o Estado. A gente só vai entender o racismo dentro dessa perspectiva que eu coloquei aqui, se nós também formos capazes de entender o que é o Estado e o direito dentro das mesmas condições. Ou seja, como o Estado e o direito, eles também estão diretamente vinculados à reprodução da sociedade capitalista. E falo para os juristas porque os juristas geralmente eles colocam o direito de um lado e a questão racial do outro. Porque eles imaginam que de alguma maneira o direito possa ter um papel civilizatório, ou mesmo que o Estado, por meio de ações, das chamadas ações afirmativas, será capaz de dirimir a discriminação, ou melhor, de dissolver a discriminação racial. Aí são duas perspectivas interessantes. A primeira, que aposta no direito, na força da norma jurídica, da racionalidade jurídica como meio de dissuasão de comportamentos racistas. E do outro lado, a gente tem também alguém que aposta no político como forma de barrar comportamentos racistas. Isso dá também duas perspectivas importantes. A primeira, que é uma visão que eu diria positivista, que se vincula à questão racial, e que, obviamente, não tem outra alternativa a não ser identificar o racismo como uma ação individual, como uma patologia do indivíduo, que age contra normas estabelecidas. E do outro lado, eu tenho até uma perspectiva mais ampla, que vê no político a possibilidade de combater o racismo e que vai redundar na ideia do racismo como racismo institucional. Então, o racismo institucional por quê? Veja, não é o comportamento do indivíduo, mas o comportamento de uma instituição que reproduz em suas práticas mecanismos de discriminação racial. Então, qual seria a ação correta contra o racismo? Instituir políticas de ação afirmativa para mudar a dinâmica da ação institucional. E assim os sujeitos que saem da instituição seriam sujeitos não racistas ou não forjados a partir da perspectiva racial, racializada. Agora vejam, uma perspectiva marxista mostra que é absolutamente equivocada uma visão como essa, porque ainda é uma visão liberal, porque coloca de um lado
E pior ainda, né, coloca o racismo enquanto relação social de um lado, enquanto todas as relações estão do outro, sendo que o direito também, enquanto relação social, e o Estado poderiam combater o racismo. Né? Que é algo, assim, que é quase uma insanidade. Né? Porque a gente tem que imaginar o seguinte, e agora eu falo para aqueles que não são juristas, né, também, para entender isso, para entender o lado da ilusão dos juristas em relação a isso. É fundamental entender o direito e o Estado vinculados à reprodução da lógica racial e ao racismo, porque não haveria possibilidade de reproduzir as condições de subalternidade racial sem o Estado e sem o direito. Ou seja, sem Estado e direito não tem racismo. É por causa do racismo e do direito, por causa do Estado e do direito que tem racismo. Só o Estado e o direito são capazes de reproduzir as condições da sociabilidade que fazem com que o racismo seja uma relação também permanente. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso, mas eu não preciso ir muito longe. Né? Se nós pensarmos, pense nas grandes tragédias raciais que nós não queremos que elas retornem e tal, mas que elas estão retornando a todo momento, se repetindo a todo momento, inclusive da porta da nossa casa. Né? Pense, por exemplo, na escravidão colonial. Pensem, por exemplo, no apartheid na África do Sul. E pense na segregação racial nos Estados Unidos, as leis de Jim Crow. Veja, não haveria escravidão colonial se não houvesse Estado e se não houvesse direito. Não haveria apartheid se não fossem as leis aprovadas, né, pelo Estado sul-africano a partir dos anos 40. As leis dos bantustões, a lei que proibia os casamentos interraciais, a lei que retirava a cidadania dos negros que moravam, né, nas homelands. Isso tem que ter lei. A lei, portanto, a norma jurídica, ela tem um papel de constituição da subjetividade. Ela constitui a subjetividade. A norma jurídica constitui o ser negro. O indivíduo, ele se torna negro por conta também de uma conformação normativa. Né? Isso é fundamental entender. E nos Estados Unidos, não preciso nem dizer, as leis de Jim Crow são leis que foram, portanto, sustentadas pelo poder político do Estado norte-americano até 1963. Entenderam isso? Então, ou seja, para os juristas, não se iludam. Não é? Não existe, o direito e o Estado o direito e o Estado não são capazes de impedir o racismo. O que no máximo pode acontecer é que haja certos arranjos políticos circunstanciais, e eu estou fazendo isso olhando historicamente, que impliquem numa certa democratização de alguns espaços que são predominantemente brancos, em que os negros serão aceitos e poderão entrar, só que vai dar problema, vai ter pichação no banheiro, vai ter professor falando besteira em sala de aula. Porque, como diz uma intelectual negra, que é a Michelle Alexander, ela fala: a única coisa que branco pobre tem num país miserável como o Brasil é o fato de que eles olham para trás e veem gente que está pior do que eles. Ou seja, os brancos pobres têm uma espécie de suborno psicológico, que a partir do momento em que você abre, por exemplo, política de cota, o negro entra dentro da universidade, aí o branco pobre, ele perde o suborno psicológico dele, fica com raiva do negro, ele fica com raiva da estrutura social, né, que reproduz a condição dele, inclusive, de ser pobre e miserável. Então o sujeito é pobre e miserável, só que ele é branco, só que ele é melhor que ser preto, pobre e miserável também. Então se perde essa condição. Né? Agora, esse tipo de conflito também, e aí eu quero fazer uma análise estrutural, que inclusive leva negros e brancos na mais miserável condição do mundo. Todo mundo aluno da universidade pública, né, que está desmanchando por conta da estrutura social que o Brasil vive. Aí o sujeito acha que ele tem que brigar com o negro, né, que está do lado dele, né, e não contra o contexto, né, muda o contexto. E notem, a nossa que eu quero fazer é uma análise estrutural e lógica. Quer dizer, se nós não compreendermos o processo a partir do qual essas identidades são forjadas dentro da lógica de funcionamento estrutural de uma sociedade capitalista,
nós não seremos capazes de compreender, portanto, o racismo enquanto um fenômeno social, real, concreto, que tem efeitos na vida das pessoas. E uma coisa que eu já quero adiantar é o seguinte: da mesma maneira que essas condições estruturais formam identidades negras, elas também formam identidades brancas. Tá? Porque o branco também tem que ser forjado estruturalmente. Ele tem que ser constituído subjetivamente. Ele tem que se sentir branco. E geralmente se sentir branco é o quê? É não se sentir diferente. Tá? Então, nós vamos falar a respeito disso. Agora veja. A divisão de classes, a divisão de grupos no interior das classes, o processo de individualização, os antagonismos sociais que caracterizam a sociabilidade capitalista, tem o racismo como um veículo importantíssimo. Logo, o racismo não deve ser tratado como questão lateral, que pode ser dissolvida na concepção de classes. Isso aí também é uma questão importante. Esse é um debate brutal também dentro dos movimentos de esquerda, partidos políticos, que é esse tratamento de classe como uma categoria abstrata, no sentido de que é algo descolado da realidade, como se fosse um conceito não preenchido de realidade. E por quê? Porque a classe, ela se expressa como relação social, ela se objetiva historicamente. As classes, nesse sentido, quando elas são materialmente consideradas, as classes elas também são compostas de mulheres, pessoas negras, classe tem indígena, tem gay, tem imigrante, tem pessoas com deficiência, que não podem ser definidas tão somente pelo fato de não serem proprietários dos meios de produção. Não é suficiente definir essas subjetividades, né? E quero mais uma vez reforçar isso. Quando eu me refiro à subjetividade, estou me referindo, portanto, ao aspecto estrutural da vida social, que é a constituição da subjetividade. A subjetividade é constituída, é estruturalmente constituída. Ela não é um conceito que está pregado, né, numa identidade abstrata, né, voluntariosa, e que tem, do ponto de vista social, apenas uma configuração estética. Não estou falando disso. E vejam que são esses indivíduos concretos, né, que compõem as classes, à medida que se constituem concomitantemente como classe e como minoria, nas condições estruturais do capitalismo, é que nos permitem compreender o seguinte, que é preciso, antes de tudo, dirigir um olhar para a situação real das minorias. A situação das mulheres negras, por exemplo, exemplifica isso, porque elas ganham os mais baixos salários, elas são empurradas para os chamados trabalhos improdutivos, são diariamente vítimas de assédio moral, da violência doméstica, do abandono, recebem o pior tratamento dos sistemas universais de saúde. Então, isso são determinações reais que só podem ser compreendidas se nós olharmos para o processo de construção da subjetividade no interior de certas relações estruturais, como a economia política. Enfim, eu proponho, então, que a partir de agora, a gente siga o seguinte roteiro. Eu quero falar sobre a relação entre Estado e racismo. Depois eu quero falar sobre racismo e ideologia. E ao final, eu quero apresentar aqui uma reflexão sobre essa noção de que, essa pergunta que eu coloquei no começo, de se o racismo ele é uma questão estrutural ou se é uma questão circunstancial. Quero apresentar aqui algumas reflexões que eu tenho tido e que podem nortear o nosso encontro no dia de hoje. Bom, vamos entender então a relação entre Estado e racismo. Eu acabei de dizer que não se pode compreender o racismo sem que nós compreendamos como se dá a formação do Estado capitalista. O que é o
Estado? O Estado é a expressão das condições estruturais da sociedade capitalista e que se assenta na separação de trabalhadores e trabalhadoras dos meios de produção, na produção privada, no trabalho assalariado e na troca mercantil. Então são essas condições de sociabilidade capitalista em que o Estado ele ganha força. E nesse sentido a política ela não se expressa como dominação direta, né, de uma classe sobre a outra. Mas o Estado ele aparece como um aparato de mediação entre indivíduos livres, que são iguais, proprietários, e a forma Estado, né, como muito bem diz o professor Alisson Mascaro, é o modo com que as relações políticas derivam, né, são derivadas das condições de sociabilidade capitalista. O Estado, portanto, é uma derivação lógica e histórica de condições de sociabilidade em que nós temos uma sociedade em que há indivíduos, e esses indivíduos se dividem em grupos, esses grupos, indivíduos em classe. Tá? Então é uma sociedade marcada pela divisão, e veja que ela não pode ser outra coisa a não ser uma sociedade dividida. Marx já dizia, né? A comunidade acaba quando o capitalismo começa. Acabou. Não pode haver uma vida comunitária no sentido de uma unidade de valores, de uma unidade de horizontes, de uma produção determinada para satisfação de interesses comunitários no interior de uma sociedade capitalista. E notem que, ainda que as sociedades pré-capitalistas elas tenham se constituído por múltiplas formas de dominação e exercício difuso do poder, as características da ordem capitalista são bastante específicas. Porque é apenas com o capitalismo que a política assume a forma de um aparato exterior, relativamente autônomo e centralizado. E nesse sentido, que a gente pode concluir, né, que numa sociabilidade que é constituída pela relação entre indivíduos formalmente livres e iguais, em que a força de trabalho é também uma mercadoria, a manutenção da ordem e a internalização das múltiplas contradições, seja pela coação física, seja por meio da reprodução ideológica, ela vai ter o Estado num papel de destaque. Então, notem, é uma sociedade dividida, em que essa divisão social ela tem que aparecer como naturalizada, não só externamente, mas internamente. Nós temos que internalizar essa divisão. E esse é um mecanismo bastante complexo, que exige desde o uso da força, a gente falava de violência, chama de violência, mas do outro lado exige também a formação de consenso. Violência e consenso. Brutalidade, força, poder, mas do outro lado também ideologia. Então a forma com que os indivíduos atuam na sociedade, seu reconhecimento enquanto integrantes de determinados grupos e classes, bem como a constituição de suas identidades, relacionam-se às estruturas que regem a sociabilidade capitalista. Então notem que o Estado será fundamental para o estabelecimento de identidades que têm um acoplamento, que têm uma relação, que têm uma ligação com a reprodução das condições sociais do capitalismo. Tá? Agora eu quero que vocês entendam bem, eu estou tratando as coisas aqui no nível lógico, porque nós temos que certamente olhar isso com mais particularidade, porque como eu quero destacar isso ao final, o capitalismo, ele em geral, ele engendra 4 formas sociais, né? São 4 formas sociais que são comuns, do ponto de vista lógico, a toda e qualquer sociedade capitalista. Que é a forma mercadoria, toda sociedade vai ter mercadoria, sendo que a principal, a mais importante delas é a força de trabalho. Toda sociedade, além da forma mercadoria, vai ter a forma dinheiro, que é o equivalente geral das mercadorias, vai ter a forma política e vai ter a forma jurídica. Agora, como essas 4 formas vão se materializar no espaço social, isso aí vai depender de uma série de circunstâncias históricas. E é nessa que o racismo vai entrar. Porque eu preciso trabalhar de alguma maneira, né, as especificidades históricas das formações sociais específicas
para naturalizar o processo de divisão social, que vai resultar no surgimento de identidades individuais, classes, grupos. Então vejam, e nesse processo, né, em que o Estado aparece como um fator de bastante relevância, porque veja que o papel do Estado é um papel de... O Estado ele só pode ser pensado dentro de uma contradição que não pode ser superada. Então ele é o ponto de inflexão, o ponto de unidade de uma sociedade que não pode ter unidade. A unidade toda vai ser colocada na figura do Estado. E por isso que a ilusão da democracia, ela tem que ser cultivada de tempos em tempos. Quando tem crise, não. Quando tem crise, abre-se mão da democracia. Mas a democracia, aliás, abre-se mão da democracia, inclusive em nome da unidade. Eu vou dizer o seguinte: tem muita democracia, então as pessoas estão dispersando demais. Então temos que acabar com a democracia para unificar novamente. Aí, quando está num período em que, vamos dizer assim, tem estabilidade econômica, então é melhor que tenha democracia, exatamente para que as pessoas possam se sentir participantes do processo de unificação do Estado que acontece periodicamente. Então, vejam que esse elan, essa ligação e essa unidade, ela vai se dar, como eu falei, por meio de coação física, mas ela tem que se dar também por meio de uma narrativa de pertencimento, que faça com que as pessoas, por mais diferentes que sejam, tanto na sua condição subjetiva, na sua condição identitária, elas se sintam pertencentes ao mesmo complexo social, ainda que de maneira diferenciada. Então notem, um negro, eu vou dar um exemplo aqui clássico, um negro sul-africano, veja só, ele era negro, discriminado, violentado, só que veja, ele é um negro sul-africano. É por quê? Porque é da condição de ser cidadão sul-africano viver num mundo de apartheid. Entenderam? Então, essa identidade, que é uma identidade, enfim, é uma identidade que você consegue estabelecer uma conexão, que você consegue estabelecer assim, você consegue ver o indivíduo como pertencente a um grupo, que faz com que você veja isso, não significa que esse discurso de contradição não seja também ao mesmo tempo um discurso de unidade. Tá? Então, é exatamente isso, é uma unidade contraditória. A sociedade capitalista, ela cria uma unidade contraditória. Acho que esse é um ponto fundamental. Tem que haver uma unidade contraditória. E do ponto de vista ideológico, os discursos nacionalistas são fundamentais. O nacionalismo é um discurso central. Porque é um discurso que cria, né, uma narrativa de pertencimento de todas as distinções, diferenças, mesmo aquelas que não são históricas, mas são aquelas que serão aprendidas como históricas pelo processo de produção das condições do capitalismo. Vou dar exemplo para vocês aqui, vou voltar aos exemplos que eu dei. Eu quero pegar o Brasil também para vocês mostrarem, para falar um pouco do discurso da democracia racial. Todo mundo fica falando aqui. Até falei para a menina que eu dei uma entrevista hoje de manhã, e eu vou falar aqui tranquilamente. O movimento negro discute muito mal essa questão da democracia racial. Pronto, falei. Muito mal. Muito mal. Sabe por que discute mal? Porque nós ficamos discutindo no campo da abstração, no campo psicológico, no campo da vontade, como se esse discurso ele não fosse um discurso que estivesse diretamente vinculado às estruturas sociais que dão conta das condições específicas da formação do Estado, da sociedade, do capitalismo brasileiro. Então esse discurso é um discurso que ele se revela numa prática material, né? Como a ideologia é prática material. As pessoas se apresentam ideologicamente no mundo que elas não têm como se apresentar de outra maneira, a não ser expressando uma ideologia. Então, vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é uma nação, não tem bandeira, né? Eles não têm uma narrativa, não tem os Founding Fathers, né? Os Estados Unidos, o pertencimento, todos nós somos iguais, nós somos filhos da Constituição, aquela coisa toda. Beleza. Só que os Estados Unidos teve segregação racial? Teve. Tem racismo? Tem. Só que tem uma coisa. O racismo
a segregação que aconteceu nos Estados Unidos foi fundamental para que houvesse justamente o processo de unificação nacional. Eles dependeram do racismo para que houvesse unificação nacional. Porque há vários estudos que falam sobre isso. Há um autor chamado Charles Burr, que eu recomendo a leitura, um constitucionalista norte-americano, estadunidense, e ele vai falar de maneira muito clara que a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição de senhores de escravo. Foi um pacto entre senhores de escravo para manter a escravidão. E depois, recentemente, há vários estudos, a Michelle Alexander vai dizer isso, ou seja, quando se aprovou a 13ª emenda, a 13ª emenda foi o acordo possível para manter a escravidão sem escravidão, ou seja, para permitir que o sistema carcerário pudesse cumprir essa função de forjar as identidades que depois seriam aproveitadas pelo capitalismo. O capitalismo aproveita isso, né? Ou seja, o sujeito que é negro, o sujeito que é pobre, o sujeito que foi preso. Depois, obviamente, num contexto de exploração, de superexploração, ele será aproveitado para fazer os trabalhos que recebem a pior remuneração, sem que, inclusive, os defensores da moral, dos direitos humanos, se sintam incomodados com isso. Tá? Então, é engraçado, falando da direita, a gente se incomoda muito com as coisas dos defensores dos direitos humanos, tal, eu vejo muito isso, só que a gente convive absolutamente bem, primeiro, com a homogeneidade racial que existe dentro da faculdade, e também convive muito bem, por exemplo, com o trabalhador terceirizado. Né? A gente sabe que existe, né? Então a gente convive com isso. Isso não nos incomoda a ponto de transformar isso numa indignação, né? Positiva, né? Ou propositiva. Agora, vejam que a ideia de nação envolve, portanto, forjar uma unidade contraditória. Né? Trazer para dentro da nação os conflitos. E, aliás, é uma coisa que a gente aprende em direito. Né? O que a gente aprende em direito, em processo? Né? Na verdade, a gente aprende em teoria geral do direito. A gente aprende em teoria geral do direito que, e os processualistas falam muito isso, né? Eles falam que o processo e a ideia de direito de ação é a ideia de um conflito que é juridicamente conformado, né? Ou seja, vira processo judicial exatamente para que o conflito ele não se torne um conflito que esteja fora da capacidade do Estado de lidar com ele. Então as decisões elas são previamente estabelecidas, o juiz já sabe ou deveria saber como ele vai decidir. Obviamente que a decisão dele vai ser influenciada por fatores de poder, como por exemplo classe, raça e outras coisas, mas sempre vai aparecer como uma decisão impessoal e neutra. Por quê? Porque faz parte da lógica, da dinâmica do Estado, dar soluções para esses conflitos, trazer esses conflitos para dentro de si, inclusive de natureza racial. Tá? Então, o racial não será um problema. Agora, no Brasil, a estratégia de formação de uma unidade nacional, ela está diretamente ligada à formação de um Estado industrial. Porque você não consegue industrializar um país se você não tiver o mínimo de unidade nacional, e você tem que ter, portanto, um Estado forte. Então, do ponto de vista da ciência política no Brasil, construiu-se o discurso do Estado autoritário. O Estado tem que ser autoritário, porque a sociedade brasileira é tão zoada, tão bagunçada, que ela não teria condições, né, de se resolver como fizeram os países da Europa e Estados Unidos por meio do mercado. O mercado, aqui no Brasil não poderia ter um mercado, a não ser que o Estado fosse autoritário, tivesse força suficiente para instituir as condições necessárias para o surgimento de uma economia de mercado. Aí você precisa o quê? Industrializar o país. A industrialização tem que ser feita, portanto, mediante uma forte intervenção estatal. E aí, nesse sentido, vejam que na República Velha o discurso racial era o discurso do racismo científico. Quando você passa a ter necessidade de industrializar o Brasil, que significa formar um mercado consumidor, o discurso de uma desigualdade quase natural entre negros e brancos não pode mais persistir quando você precisa ter um mínimo de igualdade formal para permitir que as pessoas ganhem salário e comprem as coisas. Então, o que você faz? Aqui no Brasil nós demos um duplo twist carpado racial. O que nós fizemos? Os negros não são inferiores, eles só são diferentes. Ou seja, eles não são, culturalmente, isso faz a beleza do Brasil,
nós somos forjados historicamente para fazer as mais diversas coisas. Então o negro é da alegria, o negro é o jeito da dança, do samba, da música, e portanto o Brasil também, mas ele não é inferior. Inclusive Gilberto Freire vai dizer, o negro civilizou o Brasil, porque o negro tirou aquela face dura, né, do europeu, o negro deu alegria, o negro deu tolerância, né? Só que deu tolerância e alegria, só que o negro, por exemplo, não serve para decidir questões que envolvem uma racionalidade no cálculo político, tal como o branco sabe fazer. Então nós naturalizamos essa posição. Então veja, o negro não é inferior, ele só é diferente. E a diferença, olha só, se reflete exatamente na posição que a população negra ocupa quando se trata das relações de classe. Agora vejam, o discurso de democracia racial é um discurso de unidade contraditória. É um discurso, portanto, que cria a ideia do nacional englobando as diferenças como parte da própria característica identitária brasileira. Então, ser diferente é bonito. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesses discursos também, que são discursos, esse discurso que surge agora, que fica com muita força no período de crise econômica, que são discursos que tentam desesperadamente manter uma unidade, né? Criar uma espécie de unidade, ao mesmo tempo que mantém também as condições, as diferenças identitárias, né? Que é o discurso do multiculturalismo, por exemplo, que muitos autores estão dizendo o seguinte: bom, é o discurso do chamado neoliberalismo de esquerda, né? Que a Nancy Fraser vai chamar, né? É porque todo mundo pode... a questão estética é fundamental, né? Então você valoriza uma estética negra, a questão agora do Black is Beautiful, né? Black is Beautiful, e olha a diferença. Uma coisa fala, Black is Beautiful, teve uma importância fundamental nos anos 70 nos Estados Unidos, porque ele vinha acompanhado também de outra frase, que é o Black Power. É Black Power, né? Porque Black is Beautiful. Né? E Black is Beautiful por quê? Black Power. Então você tinha uma coisa colada na outra. Era luta política, mas uma luta política. E veja, não tem jeito. Qualquer luta de transformação, ela é também uma luta que se desenvolve no campo ético e estético. Né? Então, por isso que o comunista tem bandeira, tem símbolo, né? Porque a gente precisa se apresentar como uma alternativa para criar uma nova forma de compreensão e de significação do mundo, que não pode estar vinculada aos símbolos da ordem que se quer derrubar. Né? Então, aí você tem o Black is Beautiful. Agora, só que tem uma coisa diferente. Só que não, o capitalismo ele tem uma capacidade, né, de transformação das coisas que ele engloba essa justa ideia de que é necessário se colocar de maneira identitária de forma assertiva, porque, nota, de fato, para uma pessoa negra, você se sentir... Porque as pessoas no mundo desigual, elas querem se sentir o quê? Bonitas, né? Todo mundo quer se sentir bonito. Né? Só que a gente esquece, portanto, que esses padrões de beleza, eles não são construídos a partir da vontade, eles são construídos a partir também do poder, a partir da economia. É bonito também aquilo que vende, é bonito que o capital diz que é bonito. É bonito que ele reproduz os padrões de beleza, que vão ser fundamentais para a troca mercantil e também vão ser fundamentais para reproduzir também a significação do poder. Ou seja, se o sujeito é branco, ninguém vai questionar. Se o sujeito é branco, de olhos azuis, né? Sim, de olhos verdes e tal, loiro, é natural para ser presidente de uma empresa ele ter um monte de empregados e um monte de gente servindo ele. Então a gente naturaliza, né, a posição de certos indivíduos, tanto no comando da política como no comando das empresas, né, das grandes empresas, das grandes corporações. Então esse é um fator fundamental, o racismo serve para isso. Agora só que tem uma coisa, o que a gente nota? É que a estética, que tem uma relação direta com a ética e com a política, ela é reelaborada, retransformada pelo capital para o quê? Para forjar também uma beleza negra, que é uma diferenciação, né, que estabelece uma diferenciação entre negros, ou seja, tem negro bonito e negro feio. E para o negro ficar bonito, ele precisa comprar qual produto, usar tal coisa no cabelo, usar tal roupa. Né?
Portanto, essa difusão identitária, e eu não estou dizendo que eu também gosto de ficar bonito, eu não tenho dúvida disso, o que eu estou dizendo é que a gente estabelece isso de maneira crítica, né? De maneira crítica. Ou seja, essa certa insistência do que se chama de representatividade, que é importante, faz com que nós esqueçamos os aspectos estruturais também da luta política. Essa representatividade, muitas vezes, ela serve ao que a gente acabou de chamar agora de neoliberalismo de esquerda. É só vocês verem aquele programa da Globo que passa de manhã, que veja, tem um programa da Globo de manhã, da Fátima Bernardes, né? A pauta do programa, acho que pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, é falar de questão racial. Mas em que nível? Fala do racismo? Fala que na Globo são racistas? Fala que eles ajudaram na golpe e tal? Não. Fala do quê? Falar de beleza. Para estabelecer um recorte entre as pessoas. Para criar um desejo nas pessoas de consumir, porque todo mundo quer ser bonito. Porque é a única possibilidade que a gente tem de ser acolhido, já que não há possibilidade de você estabelecer uma vida comunitária, uma vida de pertencimento, uma vida que faça um sentido para além do sentido individual e estético. Bom, então vejam que o nacionalismo ele preenche as fissuras, né? Ele é uma espécie de cimento que preenche as fissuras, que são parte fundamental da sociedade capitalista. E ele afasta, ou pelo menos ele relabora e retransforma as percepções acerca dos conflitos de classe, de grupo, e em particular, o nacionalismo serve para nublar a violência sistemática do processo produtivo. Mas não significa que o nacionalismo, veja, o nacionalismo tem um derivado. Qual é o derivado? O racismo. Porque quando você estabelece o seguinte, que tem nação, tem uma unidade contraditória, você ao mesmo tempo estabelece o seguinte, quem é nacional, quem não é nacional. Há autores, né, o Joachim Hirsch, ele tem uma parte no livro dele que ele vai citar isso, ele vai dizer, o nacionalismo, inclusive é responsável até, ou não responsável, mas ele pode ser entendido até como um elemento que dá sentido, que dá impulso para o sexismo. Porque o tratamento diferenciado que se dá em relação à mulher, ele muitas vezes é atribuído a uma questão cultural. Então, ou seja, quando fala todos são iguais perante a lei, então a mulher deveria falar assim, bom, se esse discurso não fosse contraditório, então significa que o homem ele tem que ajudar nos trabalhos domésticos do mesmo jeito. A gente fala assim, não, todo mundo é igual perante a lei, mas você sabe como é que é, né? A família, a tradição. Então, vejam que as tradições que estão ligadas com a cultura acabam empurrando, do ponto de vista político, as mulheres para os mesmos lugares sociais, em nome do quê? Da nacionalismo, da tradição, da família, né? Da afetividade. Então, o afeto, portanto, ele passa a ser um elemento também cultural. Não, aqui é lugar de mulher, o homem não pisa aqui. Onde é? Cozinha. Tá? Não, aqui é lugar de mulher. E algumas mulheres dizem isso. Por quê? Porque elas são subjetivadas a partir desse pressuposto. Então, o nacionalismo, ele está ligado com a ideia de forjar origem, identidade, de forjar o comum em uma sociedade contraditória. Enfim. Para resumir, pela ação do Estado e pela conformação normativa, que é operada pelo direito, os indivíduos, eles deixam de ser indivíduos. Eles se tornam sujeitos de direito, cidadãos, eleitores, empregados, pretos e brancos, indígenas, gays. Ou seja, eles começam a ser classificados. E essa classificação é fundamental para que haja o quê? Para que haja não só a identificação do ponto de vista ideológico, né? E a forma, a construção do sujeito, mas que haja também uma orientação em relação à ação do Estado. Enfim. Quanto tempo eu tenho ainda ali? 5 minutos. Quanto? 10 minutos? Não, pode falar. 10 minutos. Demora tanto. Demora. Não, mas eu vou tentar ser vamos dizer... O que mais nos interessa muito. Agora, tratando o racismo no nível da ideologia,
é importante que se diga que o racismo ele é construído a partir do imaginário social. É fundamental construir um imaginário social sobre o racismo. E construir esse imaginário social, senhoras e senhores, não passa única e tão somente por permitir que certos preconceitos, certas visões tradicionais, que podem, inclusive algumas serem até anteriores ao próprio capitalismo, que elas continuem existindo. É necessário que haja a reelaboração e a reprodução disso. E aí, digo, para ter ideologia, tem que ter aparelho ideológico. Para ter ideologia, tem que ter quem escreva sobre isso, quem fale a respeito disso, quem discurse e repasse tais conhecimentos, que transforme preconceito, racismo em ciência, que racionalize toda a forma de discriminação e preconceito. Tem que haver isso. Então, mais uma vez aqui, não apostem as suas fichas, né, na civilidade da universidade, que a universidade, por meio, né, da razão, pode fazer com que nós elevemos a nossa consciência em direção ao mundo não racista. Porque é exatamente a racionalidade que dá sentido para o racismo, que permite que o racismo se reproduza. Senhoras e senhores, o problema é o iluminismo, né? O problema são as luzes. Né? Porque exatamente foi a partir do século XVI e especialmente no século XVIII se estabelece a ideia de classificação filosófica dos indivíduos, por meio da ideia de raça. A ideia de raça que surge no século XVI, como forma de classificação da natureza, de animais, de objetos, ela deu um sentido de classificação de pessoas do ponto de vista filosófico no século XVIII. No século XIX, a raça vira ciência. E é necessário muita gente inteligente para fazer um negócio desse. Gente formada nas melhores universidades, gente formada que lê os melhores livros, e até gente bem intencionada, gente com muita leitura sobre religião. Né? Por exemplo, na África do Sul. Na África do Sul, para ter apartheid, precisa ter jurista, precisa ter gente da igreja, protestante no meio. Foi fundamental. Né? Então, ou seja, religião, ciência, política, faculdade de direito e o quejanos, né, são centrais para que o racismo, na sua violência mais explícita, possa se reproduzir. Então, veja, tem que formar esses mecanismos todos, e que, portanto, tem que ter, para ter racismo, uma sociedade racista, tem que ter universidade racista, tem que ter faculdade de medicina racista, tem que ter faculdade de filosofia racista, e no mínimo que não discuta tais questões, para que você tenha os aparelhos necessários para reproduzir os discursos e que vão ser falados através dos sujeitos. O que não vão ser falados também, o que também é um sinal de que os sujeitos são constituídos. E nesse sentido, o racismo é um processo social de assujeitamento. Então o indivíduo é assujeitado, ele é racializado, ele é transformado e tornado negro a partir de um processo que é um processo político, de força, de violência. Para você formar um branco, precisa de muita violência também. Para você forjar o lugar social de uma mulher, precisa de muita violência. Precisa, por exemplo, quando o irmão e a irmã têm a mesma idade, estão brincando, né, e estão com calor, eles tiram a roupa, porque mulher tem calor, ela tem calor também. Aí a hora que o menino tira a roupa, o pai acha bonito. E a hora que a mulher tira a roupa, o pai briga com a menina e fala para ela sentar, se comportar, cruzar as pernas. Tem que ter muita violência. Então, note que o racismo, ele é um processo também de forja do inconsciente. O racismo forja o inconsciente. Então, o grande segredo de ser branco é exatamente nunca ter pensado a respeito da sua raça. Porque ser branco é exatamente... Ser da raça branca é exatamente pensar que não tem raça. Esse é o segredo. Cansado de ver branco brasileiro, nunca tem raça, nunca foi confrontado com uma racial.
Aí vai para onde? Vai para os Estados Unidos, vai para a França. Aí é o que é? Latino, cucaracha. Aí aprende de fazer. Aí a pessoa vê que não é branca. Então vejo que a questão da branquitude é uma construção também que tem uma relação direta com esse processo de assujeitamento. O sujeito é irlandês. O sujeito é irlandês na Inglaterra, ele tem raça, né? O irlandês é a quinta categoria. Só que aqui no Brasil não, aqui no Brasil ele é branco. O dispositivo de racialização do Estado, da política da economia brasileira é outro. Então, a mesma coisa. O sujeito, veja o que eu estou dizendo. Ele é haitiano, ele vem para cá. Ele é preto. O preto é sírio, vai sofrer um pouco, mas daqui a pouco ele começa a absorver, aí ele vira branco. Vai virar. Vê se tem um hospital, sei lá, haitiano lá em São Paulo, um hospital nigeriano, mas tem um hospital sírio-libanês. E não, eu não estou dizendo que não é problema do hospital, estou dizendo o seguinte, que o processo de racialização ele é histórico e circunstancial. Né? Os Estados Unidos é uma coisa judeu aqui no Brasil é branco. Né? Em outras circunstâncias históricas foram vítimas das maiores atrocidades. O que eu quero dizer é que não é um elemento natural. Você sempre tem um dispositivo a partir do qual você é identificado. Sua identidade, não é você que tem a sua identidade. Você é exteriormente identificado com o grupo social, você será tratado de acordo com as suas características. As características que são atribuídas a membros daquele grupo. E alguns não fazem o menor sentido, né? Porque, por exemplo, como é que você pode dizer que uma pessoa é de uma raça e atribuir esse pertencimento racial a um certo comportamento que a pessoa teria, porque a pessoa é ascendente de alguém, né? É como se as pessoas tivessem um óculos genético, né? Um raio-x genético, eu sei que você, esse sujeito aí, tal, ele é descendente de fulano de ciclano, isso aí não presta. Como que pode um negócio desse? Então perceberam que a gente vai criando historicamente mecanismos de discriminação. Isso tudo está dentro da lógica de construção da subjetividade. Então, uma coisa que eu queria falar a respeito de ideologia aqui, né? Não confundam o racismo com o irracionalismo. O racismo ele pode se manifestar por meio de irracionalismo, mas para que ele possa se reproduzir, porque uma coisa, veja, uma diferença. Uma coisa é o preconceito, outra coisa é a discriminação, outra coisa é o racismo. O racismo, porque ele é racismo? Porque ele é um processo em que você vai reproduzindo as condições de subalternidade de um determinado grupo. Então você tem mecanismos que se reproduzem. Então você não precisa tacar pedra em negros para ter racismo, não precisa ter racismo direto. Só o fato da pessoa encontrar certas dificuldades por conta da sua condição racial para acessar certos lugares é sinal de que é racismo. Por quê? Porque você tem estradas que estão bloqueadas para essa pessoa. Não precisa ninguém dizer assim, você não pode andar por aqui. A pessoa não cabe na estrada. A pessoa não anda, ela não consegue acessar esse lugar, não consegue acessar esse caminho. Então, por isso que eu falo, o racismo é estrutural nesse sentido. Tá? Então, se todo mundo ficar paradinho aqui e não fazer nada, a sociedade vai continuar sendo racista. Os inconscientes, né, de privilégio branco e também de racialização vão continuar se formando. Porque as condições estruturais elas estão dadas. E elas são dadas pelo Estado, pelo direito e pela economia. Enfim. Mais uma coisa que eu quero falar sobre ideologia, que eu acho importante dizer. Eu falei sobre nacionalismo, eu falei sobre ideologia e falei como é importante criar essa noção de unidade. Né? Então, não é incomum que o racismo ele se vala no discurso de universal, né? Universalismo. O universalismo é um discurso que está ligado ao racismo. Né? Quem vai falar isso muito bem é o Emanuel Wallerstein, né? Que ele vai falar assim, que o discurso do universalismo ele se vincula com o racismo porque o racismo ele instaura o que ele chama de um ponto de equilíbrio entre a ideia de universalidade da troca mercantil
e a meritocracia. Porque a meritocracia, que todo mundo acha lindíssimo esse discurso, muita gente acha, melhor dizendo, tem um sentido maior que é de naturalizar os particularismos e privilégios por meio de um discurso racional, acerca da competência. Então você faz um discurso universal dizendo o seguinte, ó, todo mundo pode alcançar. Só que ao mesmo tempo algumas pessoas não alcançam. Quem são as pessoas? São as pessoas que estão, né, submetidas a uma série de desvantagens historicamente, economicamente, politicamente constituídas. Agora as pessoas não chegam e você faz, você abstrai o discurso e fala assim, bom, estava aberto para todo mundo, você não chegou porque você é incompetente. Você não teve mérito. E a única maneira de você lidar do ponto de vista racional com a tensão que existe em torno das desigualdades que o capitalismo produz. Então, com isso, você constitui uma série de conforto psicológico, de uma arma discursiva legitimadora da desigualdade. Então, vou dizer uma coisa, quem vier com um discurso de meritocracia é racista, ponto e acabou. Meritocracia é discurso racista. Racista. Tá? Racista, sexista, se for dentro do contexto. É um discurso classista, porque, como diz o Wallerstein, é a única maneira da gente entender, né, da gente compreender como é que a igualdade jurídica ela não se manifesta no plano das relações concretas. Por um motivo muito simples. Porque a igualdade jurídica ela se manifesta nas relações concretas. Mas ela só se manifesta quando as relações concretas são relações de troca mercantil. É o único momento que se tem igualdade jurídica, na relação de troca mercantil. Fora desse momento não existe igualdade jurídica. E última parte, tá? Prometo. Esse assunto é interessante. Agora, nós temos que avançar, né? Eu proponho que nós avancemos juntos aqui. Essa é uma reflexão que eu confesso que ainda eu preciso me debruçar mais sobre ela. Mas a gente precisa começar quando a gente fala de racismo e marxismo, nós vamos fazer 3 perguntas. São 3 perguntas que ainda estão em aberto. Quais são essas 3 perguntas que eu ainda tenho em aberto? Primeira pergunta. A existência de racismo e superexploração nos países desenvolvidos ou centrais, que se dirige tanto a nacionais como a imigrantes, por que ela existe? Ou seja, porque, veja, nos países desenvolvidos, né, onde você tem maiores condições, né, do ponto de vista da distribuição material, por que o racismo continua a existir nesses países? Né? Porque dá para entender muito bem o racismo como um veículo da superexploração e da expansão colonial. Isso aí não tem dúvida. Agora, por que o racismo persiste nos países desenvolvidos? Por que você tem racismo ali? Essa é uma questão. Nós temos que entender também por que o racismo se manifesta fora das relações de produção, como, por exemplo, na violência policial contra minorias. Esse é um ponto. Porque senão a gente não consegue... Porque, nota, não é uma relação automática entre exploração econômica e racismo. O nosso problema são as mediações disso. E o terceiro, como é que a gente explica o fato de que uma mesma formação social ela pode abrigar as mais diversas formas e níveis de exploração, podendo, na mesma formação social, o trabalhador assalariado e com direitos conviver com um trabalhador que produza em condições análogas à escravidão? Como é que a gente explica isso? Né? Então, tem uma explicação que não uma explicação, mas tem uma maneira de encarar esse problema que eu gosto muito. Eu gosto porque ela, ao mesmo tempo que dá conta da questão racial na sua forma mais específica, ela também eleva o debate racial ao problema, à teoria do valor do Marx. Né? Ela junta o racismo com o problema da mercadoria. Então vamos lá.
O marxismo ele trabalha com dois conceitos que são conceitos que estão relacionados ao modo com que se dão as relações de produção capitalista. É o conceito de subsunção formal do trabalho ao capital e o conceito de subsunção real do trabalho ao capital. São dois conceitos com que Marx irá trabalhar para falar do processo de acumulação capitalista. O que é a subsunção formal? A subsunção formal é onde a organização do trabalho se dá ainda segundo padrões e objetivos, já se dá, melhor dizendo, segundo padrões e objetivos do capitalismo, mas a forma de produção ela se mantém praticamente inalterada em relação à maneira de produzir anterior, né? Como, por exemplo, o artesanato, corporações de ofício, simplesmente, por exemplo, na Idade Média, trabalhava-se dessa maneira, você simplesmente muda. É praticamente uma mudança de objetivo, né, da produção e do espaço da produção. Já se coloca como capitalista, mas não existe ainda uma técnica produtiva própria ainda do capitalismo, que seja absolutamente capitalista. Então é um momento ainda de formação. Agora, a subsunção real, ela já corresponde à etapa em que a produção está totalmente sob o controle do capital. Então, nessa quadra, o que a gente tem intromissão de elementos, que na verdade não há espaço para a intromissão de elementos que destaquem a pessoalidade e a individualidade do trabalhador. Então, aquilo que o trabalhador sabe fazer de peculiar, se ele é um bom artesão, isso aí não importa mais. Você já tem automação de processos produtivos, tem um avanço tecnológico, o que vão tornar o trabalho realmente abstrato. Aí a gente vai ter o chamado trabalho abstrato. Tá? E trabalho abstrato em que sentido? No sentido de que as características e habilidades individuais do trabalhador elas vão se tornar completamente irrelevantes ao processo de produção capitalista. Ou melhor, não irrelevantes, mas indiferentes. Tá? E aqui eu quero citar uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Etienne Balibar, que eu acho que destaca bastante essa ideia da subsunção real do trabalho capital, o que ela significa, né? Para além da produção, porque a gente está falando de produção, a produção capitalista não é só a produção de mercadorias, né? Ou melhor, pode ser produção de mercadoria desde que a gente entenda que a força de trabalho também é mercadoria. Então é a produção de sujeitos. Então, o que o Balibar vai falar sobre subsunção real? Ele vai falar assim: a subsunção real vai muito além da integração do trabalhador ao mundo do contrato de rendas, do direito e da política oficial. A subsunção real, segundo Balibar, implica uma transformação da individualidade humana, que se estende desde a educação até a formação de uma ideologia dominante que vai ser suscetível de ser adotada pelos próprios dominados. Então, olha que a subsunção real, ela é uma formação que envolve desde o estabelecimento de condições produtivas que retirem a individualidade do processo produtivo até a formação das almas, se nós podemos chamar assim. Vai haver um processo de naturalização das condições sociais do capitalismo. Quando o Balibar fala de suscetibilidade, ele está se referindo ao que ele mesmo vai dizer, né? Ele fala assim, a partir do momento que você tem a subsunção real, você tem o que ele chama de ponto de não retorno do processo de acumulação capitalista. A subsunção real só pode ser compreensível no nível das relações concretas, né? Então a gente tem que olhar para as relações concretas para saber como acontece. E é exatamente nesse ponto, eu avanço, né, para o que o Balibar vai dizer, para falar da questão racial de maneira mais específica, é que a relação estrutural entre capitalismo e racismo ela vai demonstrar uma sutileza muito importante, o que nos leva a pensar na possibilidade de haver uma relação lógica estrutural entre racismo e capitalismo. Entre produção, ou seja, a produção mercantil, da produção mercantil capitalista, pelo menos até onde nós vimos, derivam também as explicações mais contundentes sobre a reprodução do racismo. Por quê? Vamos pensar no nacionalismo. O nacionalismo e o racismo, como nós já vimos, eles são práticas ideológicas, né, que vão traduzir a ideia de uma comunidade universal, não é isso que a gente falou até agora?
Só que veja, essa ideia de comunidade universal é fundamental para você uniformizar e para você internalizar as condições da sociedade capitalista, ou seja, dessa sociedade que nasce agora e que vai despojar os indivíduos de qualquer particularidade que não seja forjada dentro do próprio capitalismo. Então eu preciso retirar a alma da pessoa, colocar uma nova que esteja absolutamente acoplada ao processo produtivo do capitalismo. Então o discurso do universalismo servirá para dizer o seguinte: olha, se você tem alguma peculiaridade, essa peculiaridade será dada pela ideia do universal, que faz com que você universalmente tenha um lugar específico dentro do processo produtivo do capital. Porque, veja, a subsunção real do trabalho ao capital, ela implica, sabe no quê? Ela implica em adaptar tradições, dissolver ou institucionalizar costumes. Alguns costumes serão, tradições serão adaptadas, outras serão transformadas, serão dissolvidas, né? E que vão dando um sentido, expandindo o que a gente chama de expansão das alteridades a partir de cada formação social, né? Então, dentro do processo de produção, dentro das condições de estabelecer o processo de formação da sociedade capitalista brasileira, a gente entende o racismo como diretamente vinculado ao modo com que se deu o surgimento do Estado brasileiro e também do processo industrial no Brasil. E aí a gente entende o discurso da democracia racial. A democracia racial é exatamente isso, né? Então há uma relação direta entre a expansão do capital e o surgimento de subjetividades que sejam racializadas, né? Essa explicação é muito interessante. Obviamente que há outras explicações, mas que estão ligadas diretamente a essa, porque vejam, o Marx também vai falar do chamado processo de acumulação primitiva, né? E que significa o momento que se dá a separação, né, do trabalhador, né, dos meios de produção, que é um processo que não é um processo pré-capitalista até, mas é um processo de violência explícita. E você precisa separar isso. Nesse momento, obviamente, isso explica inclusive o neocolonialismo. O processo de expansão do capital, ele leva, portanto, uma violência impressionante sobre outros povos, como por exemplo a África, a Ásia, a América de uma maneira geral, e que tem como veículo fundamental o racismo. Você não consegue explicar neocolonialismo no século XIX sem explicar a construção do racismo científico. Então, a expansão do capital, ela se deu necessariamente com a ideia de que o racismo é um elemento, que o racismo, se tem a inferioridade das raças, é um elemento que legitima aquela violência. Mas a pergunta é, e por que ela permanece, a violência? Porque dentro desse processo de configuração, a subsunção real do trabalho ao capital, ou seja, a instituição de um ponto de não retorno ao estágio pré-capitalista, depende também da construção de uma narrativa que explica essa violência original, sempre que os negros são inferiores. Então você precisa explicar essa narrativa, você precisa dar um sentido para essa violência e para o papel que os negros vão ocupar na sociedade, a partir do momento em que o capitalismo se instaura com o discurso jurídico da igualdade. Pois bem, senhoras e senhores, termino sabendo que depois serei sucedido pelo professor Alisson Mascaro, né? Claro, nosso debate vai ser sucedido por ele, que ele vai falar muito mais sobre isso, mas eu já deixo aqui uma possibilidade de expansão da pesquisa, dos estudos sobre isso. Existe uma relação direta entre racismo e crise do capitalismo. Direta. A gente não consegue compreender a crise nos seus efeitos mais profundos e mais visíveis se nós não olharmos para o modo em que se deu esse processo de formação, de forja das identidades raciais e que normalizam o processo de exploração do capital. Quando você tem a crise, o que você tem? Você tem uma incapacidade dos mecanismos institucionais, políticos, jurídicos, de lidar com as disfunções que são criadas no processo produtivo. Então,
Crise é isso, crise é quando não se tem instrumentos regulatórios que deem conta, né, das transformações no regime de acumulação capitalista. Então, o regime de acumulação capitalista ele tem mudanças, ele passa a não mais funcionar com a mesma eficiência, e você não tem... E aí os capitalistas fazem o quê? Como eles querem lucro, eles vão expandindo, né, a exploração da força de trabalho, ou então eles vão desempregando, automatizando, enfim, é o que a gente está vendo hoje. E aí o que acontece? Os mecanismos que antes mantinham a ordem, quando eu falo de ordem, tanto a ordem política, o uso da força, as polícias e tal, mas também os mecanismos de reprodução ideológica da unidade contraditória, eles já não passam a não funcionar mais. Né? Então, é por isso que, veja, quando você expande, abre a universidade para pessoas que nunca tiveram... Porque uma coisa é você não está na universidade. Então, quando não tem negro na universidade, entra no outro, os outros negros sequer têm a pretensão de um dia estar no lugar que eles nunca estiveram. O sujeito não pensa nisso, né? Eu me lembro, uns anos atrás, uma professora me disse que nas escolas da periferia de São Paulo, eles sequer informavam os alunos a data do vestibular da USP. Por quê? Porque eles tinham certeza absoluta que nenhuma pessoa que morava ali naquele lugar seria capaz de passar e entrar na Universidade de São Paulo. Então eles nem informavam, as pessoas nem sabiam. Aliás, não informavam data de vestibular nenhum, porque ali são pessoas que jamais poderiam estar na universidade. Quando você tem uma política expansionista, por uma série de motivos, inclusive ligados ao capital, enfim, tal, e também ligados à ideia da regulação, como fazer um remendo de Estado de bem-estar social, democrático, ampliando a possibilidade das pessoas pertencerem a certo espaço que elas nunca estiveram, né? Você tem, portanto, a abertura de um conflito violentíssimo, né? Porque as pessoas começam a pensar, bom, se eu estou, meu vizinho é negro, eu sou negro, outra pessoa está, por que meu irmão também não pode estar, outra pessoa não pode estar? Aí começa esse movimento. Então veja que isso aí, de alguma maneira, muda um pouco a regulação. Quando eu falo de regulação, que o capitalismo precisa de uma regulação, eu estou falando que, inclusive, a ilegalidade é uma forma de regulação do capitalismo. A ilegalidade, a contradição, o crime, né, a violência, é uma forma de você naturalizar as coisas. Eu não acabei de falar da tradição de matar judeus na Rússia czarista, linchar negros nos Estados Unidos, fazer bullying, né, ou ser racista, falando popular, contra pessoas negras. Não era uma forma também de extravasar? Ir para campo de futebol e ficar xingando jogador de macaco? Não é? Como uma forma de desopilar o fígado, não é? Porque, me fala, porque a gente não fala isso, não, os gremistas, né, na época falaram isso. Disse, não, futebol é assim mesmo, era brincadeira, né? Como os amigos meus errados, o racismo, ele é racismo recreativo no Brasil. As pessoas não têm o que fazer, elas querem brincar, elas são racistas. O racismo é brincadeira, né, é diversão. Por quê? Porque, veja, ele forma uma unidade contraditória. Então, quando você é negro, alguém faz uma piada de negro, você tem que fazer, você tem que dar risada também, porque senão você é um chato no negócio, você é um jeito desagradável. Porque é normal, o racismo é uma coisa absolutamente normal. E se você não sabe brincar, então você é chato, você é uma pessoa desagradável, você não vai ser chamado, você não vai se pertencer, né? Você é militante, coisa do gênero. Então veja que o racismo, ele é um elemento regulador, porque ele é um elemento normalizador, faz com que as pessoas se sintam bem, tomando uma cervejinha fim de semana e tal, ela vai pro estádio, xingar o jogador de macaco, tá acabando, porque é legal. Sim, depois acabou, depois eles abraçam e tal. Até um amigo negro eu tenho. Então veja, só que quando você tem a crise, esses elementos, eles já não são suficientes para manter a estabilidade social. De tal sorte que eu proponho uma coisa aqui. Todos vocês podem estudar a história das crises econômicas, como a história também das várias formulações que o racismo teve na história do capitalismo. O racismo científico está ligado diretamente à crise de 1873, que é a primeira grande crise do capital. A crise que resultou na expansão colonial. Que é a expansão colonial que resultou que é o imperialismo. E o imperialismo que resultou no neocolonialismo. E o neocolonialismo que se apoiou no racismo científico. Da mesma maneira, a crise de 29, que levou ao nazismo,
ao fascismo, mas que também reconfigurou a questão racial. De que maneira? Reconfigurou a questão racial, estabelecendo espaços a partir do qual os negros eles teriam um mínimo de cidadania diante da expansão do mercado. Então você tem ação afirmativa. Só que, notem, nos Estados Unidos você tem um grande crescimento, né? Nos anos 50, tem a era de ouro do capitalismo. Ao mesmo tempo que você tem essa era de ouro do capitalismo, você tem Martin Luther King, você tem Malcolm X, você tem a luta pelos direitos civis. E você tem também, do ponto de vista econômico, David Harvey conta também isso para a gente, outros autores também vão contar, o Harry Braverman, enfim, que você tem categorias de trabalhadores que são sindicalizados até. Então você tem os sindicatos, né, que são os mais fortes da indústria de base, da indústria do aço, né, os metalúrgicos. Os trabalhadores são fundamentalmente brancos e eles reproduzem logicamente aquela história da família, né, aquela família americana que tem a mamãe que fica em casa com o avental, os filhinhos, a torta de maçã, né, a torta de maçã, o sujeito de macacão, enfim, aumenta os salários periódicos para poder consumir, enfim, mas e que são profundamente racistas com os trabalhadores negros. Ao passo que os trabalhadores negros, eles trabalham em setores da indústria que são chamados de setores concorrenciais, né? Que são aqueles de baixo salário, são os sindicatos são fracos, por exemplo, a indústria têxtil, os negros estavam a trabalhos insalubres. Então você tem uma divisão racial, mesmo quando você tem estado de bem-estar social, welfare state. Então você imagina no Brasil, onde não teve welfare state, nunca teve estado de bem-estar social no Brasil. Você teve crescimento, mas você não teve desenvolvimento. Né? E por isso que foi necessário instituir períodos autoritários, né? Para que o crescimento ele resultasse sempre aqui na concentração de renda e nunca numa distribuição. E aí o racismo tem um papel fundamental e legitimador da violência e também da desmobilização social em termos de contestação política. E por fim a crise, né? Que alguns dizem que é a mesma desde 73, outros dizem que é de 2008, enfim, que é a crise pós-fordista. O pós-fordismo ele é marcado aqui pelo encurtamento, né, e não pelo alargamento no caso da produção capitalista, mas não da circulação, né, que é interessante. Então, nesse sentido, a mercadoria mais importante é o celular, né? Talvez, né? Acho que ela é mais emblemática, porque tem um monte de tecnologia ali dentro, custa 5, 6, agora tem um amigo meu comprou um celular agora, tal, 6 mil reais o celular. Aí você vai vendo também como são as coisas, como a questão da ideologia, não a questão de vontade. A gente fala assim, não, eu sou comunista, eu nunca vou comprar um celular. Eu me lembro quando saiu o iPhone, sabe a primeira coisa que eu falei? Eu falei, nunca vou precisar de uma desgraça dessa. Por que eu vou querer ter celular no telefone? Tá? Senão eu não trabalho. O que eu faço? Então eu fui assujeitado pelas condições materiais, né, do capital. Agora, qual que é a questão? A questão é que a crise de olho faz com que grande parte das pessoas não tenha sequer a condição, né, de ter nem esse celular nem um outro. Né? Também não vão ter emprego, elas também não vão ter saúde, porque elas vão ter moradia. E só um jeito de lidar com essas pessoas, né? Por meio do cárcere, por meio do extermínio. Eu só posso matar ou prender. Como não dá para prender todo mundo, porque também não vai ter dinheiro para construir cadeia. Eu posso privatizar a cadeia. Mas também o sujeito não vai querer privatizar, então vai ter a tornozeleira eletrônica, só que não vai ter para todo mundo. Então o jeito é matar. Só que vai ter muito jovem, eu não vou conseguir colocar o jovem na cadeia, né? Porque o cara não tem 18 anos. Então tem que diminuir a maioridade penal. Né? Mas também não vai ter jeito, então tem que ter pena de morte, porque já tem a pena de morte não oficial, então vai ter que ter oficial também, senão não dá conta. Você entendeu? Essa é a pauta, inclusive a pauta que está no Congresso Nacional. O que explica isso pode ser a crise, e o que legitima isso é o racismo. Porque, veja, eu fico
impressionado como um país, as pessoas ficam falando de desenvolvimentismo, e eu não conheço nenhum país desenvolvido em que 53% da população é sistematicamente discriminada. Então, quando eu começo a falar de desenvolvimentismo para mim, sem falar de racismo, eu só tenho uma reação: rir, escárnio. Eu não tenho respeito, né, por quem quer falar de desenvolvimento econômico e não fala de questão racial. Né? Senhoras e senhores, acho que são algumas reflexões. Eu acho que é um amplo programa de pesquisa. E eu termino agradecendo profundamente a oportunidade de estar aqui. E acredito que com todo esse cenário, possibilidades como essa renovam a nossa esperança de que o pensamento crítico ele pode abrir sendas importantíssimas para que nós possamos transformar esse mundo. Muito obrigado.